Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 31, exatamente. 31 que trabalharemos o quê? A interpretação. Mas dentro das questões que já constaram no Enem, vestibulares passado, tá certo? Mas o que é necessário para ter uma boa interpretação, professora? Leitura. Além da leitura, a sua bagagem de mundo, o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. Você vai fazer uso na hora da interpretação, tá certo? Olha esse período, o seu período escolar. Cada ano você vai adquirindo novos conhecimentos, então você vai fazer uso, tá bom? E essa interpretação de hoje, trabalharemos também os conteúdos, da parte da gramática, aí você vai lembrar da parte da morfologia, da sintaxe, da estilística, todos esses da semântica. Isso você vai juntar, vai juntando, para fazer a sua interpretação, tá bom? Que a interpretação vai além do texto. Se vai além do texto, olha aqui a sua bagagem, certinho? Então, vamos aqui começando na nossa aula 31 com o poema Motivo, Motivo de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico. Se permaneço ou me desfaço. Não sei. Não sei se fico ou passo. Então, aqui, motivo esse poema. Se você fizer a segunda leitura, você já vai, fazer uma reflexão. O que cada verso, o que está escondido por trás de cada verso, por cada linha desse poema. Aí, eu deixo para vocês. Então, aqui no nosso Em Tom de Conversa. O poema Motivo, de Cecília Meirelles, reflete sobre a relação entre o indivíduo e a efemeridade da vida, Na terceira estrofe, a poetisa afirma: eu canto porque o instante existe e a minha vida é o tempo. Com base nesses versos, de que maneira o poema pode dialogar com os desafios atuais em que vivemos em meio à velocidade das transformações e à constante busca por significado. Então, você aí pode fazer a releitura, nesse trecho aqui da poesia, do poema, e vai fazer essa reflexão. Efemeridade da vida, ou seja, a vida é passageira, tá bom? Então, essa questão, a relação entre o indivíduo e essa questão da rapidez da vida. É um piscar de olho, tá bom? É rápido. Vamos aqui sobre a autora. Nós temos aqui Cecília Meirelles, de 1901 a 1964. Foi uma das maiores poetisas brasileiras, reconhecida por sua obra lírica, marcada pela delicadeza, introspecção e musicalidade. Além de poetisa, foi jornalista, educadora e tradutora, destacando-se pela defesa da educação e da cultura. Sua escrita transcende épocas, encantando leitores pela profundidade e sensibilidade. Tá um pouquinho aqui de Cecília Meirelles. E vamos lá para a nossa árvore do conhecimento. Interpretação, decolando para o futuro.
Então, aqui, segundo Leonor Lopes Fávero, ela diz assim: o texto consiste em qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual, caracterizado pelos princípios de textualidade, essa questão da contextualização, da coesão, da coerência, da intencionalidade, da informatividade, da aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Tá certo? Então, todo esse conjunto aqui, né, dentro da questão da interpretação textual. Então, vamos aqui para o nosso, né, decolando para o futuro. Algumas questões que serão trabalhadas. Aqui temos um poema, né, de Adélia Prado. Com licença poética. Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagem, fundo, reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu avô. Vai ser coxa na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Então, Adélia Prado, vamos a... Essa daqui foi uma questão, né, que constou no TJ, né, pela banca Consuplan. A construção, ora sim, ora não, creio em parto sem dor, na linha 10, por uma construção equivalente quanto ao sentido e correção gramatical. Temos, então aqui, na letra A, um erro gramatical causado pela repetição inadequada do termo ora. B, um uso típico de norma culta que privilegia estruturas fixas e previsíveis. C, uma variação histórica do português que preserva marcas do português arcaico. D, o uso de uma linguagem exclusivamente poética desvinculada da oralidade cotidiana. E o uso de uma expressão marcada pela variação estilística, alternando afirmação e dúvida. Então, para você, né, aí você vai ter que focar no enunciado. Ó, olha aqui, a construção, ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Ó. Quanto ao sentido e correção gramatical, nós temos. Aí você vai focar só nesse trechinho. Ó. Ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Tanto que aí, amadinho, nós temos, né, ó, para marcar para vocês essa ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Apresenta erro gramatical? Será que é isso? Né? Faz uso típico da norma culta que vai privilegiar estrutura fixas e previsíveis? Uma variação histórica do português que preserva marcas do português arcaico? O uso da linguagem exclusivamente poética, desvinculando a oralidade cotidiana. Então, toda vez que você for fazer uma interpretação, você vai vendo que algumas alternativas vão extrapolar, vai trazer oposição, ou vai trazer coisa demais, ou coisa que não tem nada a ver. Ou o uso de uma expressão marcada pela variação estilística, alternando a afirmação e dúvida. A, B, C, D ou E.
Qual é a alternativa? Nós temos aqui o gabarito letra E, né? A construção ora sim, ora não. Creio em parte sendo que diz assim, uso de uma expressão marcada pela variação estilística. Tá? Esse ora sim, ora não. Que marcação estilística é essa? É o uso da questão da antítese. Ó, antítese. Aí você vai ver a oposição das expressões, o sim e o não, tá? Alternando a afirmação e dúvida. Quando ela falar creio em parte do, então aqui é essa parte, tá bom? Por isso que o gabarito é a letra E. Vamos ver a próxima. Também da banca Consulplan, né? Concurso TJ de Rondônia, nós temos aqui o seguinte. No verso ora sim, ora não, creio em parte sem dor, o verbo creio está conjugado, ó, em que pessoa? Aí você vai lembrar a pessoa, a primeira, a segunda ou terceira pessoa do discurso, a primeira pessoa que fala, a segunda pessoa com quem se fala, a terceira pessoa de quem se fala. Isso aí relembrando essa questão do verbo, né? Aí qual o tempo? Opa! O tempo pretérito, né? Que é o passado, ou futuro. O que mais que nós temos? Presente, o agora. O modo. Que modo é esse? Realmente é uma certeza ou é uma dúvida? Aí você vai lembrar. Se for certeza, você vai lembrar do modo indicativo. Se for aquela dúvida, uma hipótese, é o modo que? Subjuntivo. Certo? Então, vamos ver aqui. Será que creio está na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito? Ou B, primeira pessoa do singular do futuro do presente? C, primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito? D, primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Ou que nós temos a primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo? Então, ele está marcando aqui só essa palavra aqui, o verbo creio. Eu creio. Creio. Qual é? Tá? Uma ação do passado, ou uma ação que vai acontecer, ou que não, pode ou não acontecer, ou uma ação concluída, que foi realmente realizada. A, B, C, D ou E. Então, aqui, ó, primeira pessoa do presente. Quando eu falo creio, é agora, neste momento. É uma ação do agora, do presente. Tá bom? Então, do presente do indicativo. Certo? Certinho aí? Todo mundo acompanhando? Então, estão acertando? Ótimo. Vamos para a próxima questão. Agora também continua sendo, né, da banca Consulplan, tá? Para o concurso TJ. Sobre a grafia das palavras empregadas no poema, ó, tudo relacionado ao poema, né? É correto afirmar que pedigree está escrita conforme a norma ortográfica. Por quê? Então, essa pedigree, já ouviram falar sobre isso? Já ouviram essa palavra? O que você entende? O que é um pedigree? Letra A. Segue a regra de acentuação para as paroxítonas terminadas em E. B. Mantém a grafia arcaica da língua portuguesa, preservando o seu radical latino. E. É um estrangeirismo incorporado à língua portuguesa, mantendo a sua grafia original. D. Obedece à regra de formação de palavras composta com origem em outros idiomas. E. Apresenta o uso do dígrafo E para indicar som aberto típico do português europeu. Aí você vai lembrar das regras, né? Aí você, quando que eu tenho essa questão paroxítona? Olha lá, a parte lá da gramática, da acentuação gráfica, do novo acordo, né? Aí você vem paroxítona. Quando as palavras são acentuadas? Terminada em L,
a terminada em U ou I, aí você em R, em ditongo, em PS, vai lembrando. Tem alguma terminada em E? Aí você já... Então, você já vai pegando, né, o conhecimento de vocês e já para utilizar no momento que você vai fazer a interpretação. Então, já sabe. Aí lá nós temos lá essa questão do radical. É aquela base da palavra. A base que não muda, né? Que a partir daquela base vai acrescentando os afixos, que são os prefixos ou os sufixos, certo? Lá da estrutura de formação de palavras. Aí o que mais? Dígrafo. Ah, lá vem dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam um único som. Ó, você está falando de pedigree. Esse gri aí, esse é dígrafo? Faça uma reflexão. Quais são os dígrafos que foram trabalhados aqui na sala? Nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. E o quê? Ou é o quê? Só para lembrar para vocês. Então, vamos lá para a tela e vamos fazendo a reflexão aí para analisar as alternativas. Então, A, B, C, D ou E? Qual que é a alternativa? É a letra C, amadinho. É um estrangeirismo incorporado à língua portuguesa, mantendo o quê? A sua grafia original. Todo assim, né? Quando a gente faz uso, faz um empréstimo lá de uma outra, né? Um empréstimo linguístico aqui, ó. Pedigree. Continuou da mesma forma, diferente da questão da palavra recorde, né? Que é por isso que tem aquela dúvida, é recorde ou recorde, certo? Vamos lá. Questão 4 para vocês aqui. A vírgula no verso, ora sim, ora não, creio em parto sem dor, é usada para ora sim e ora não. Para separar aposto explicativo, destacar uma enumeração, indicar paralelismo sintático e introduzir uma oração subordinada, marcar uma pausa em elementos de oposição. Qual é a alternativa? Aí você vai lembrando, olha, aqui falou da questão da oração subordinada, aí você vai lembrar quando que eu tenho uma oração subordinada, quando há uma dependência sintática. Exatamente. Ela vai completar a oração, completar o sentido da oração principal, tá certo? Aí você aqui no momento falou das orações coordenadas, mas as orações coordenadas são aquelas orações independentes sintaticamente, não é isso? Aí o aposto explicativo, é quando já o próprio nome já diz, né? Aí vamos colocar aqui, ó. Ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Você acha que aí tá explicando algo, algum termo que apareceu anteriormente? Claro que não, né? Então, tem algumas questões que você já vai eliminando. Então, A, B, C, D ou E, nós temos o gabarito letra E, né? Que marca uma pausa em elementos de oposição. Qual é o elemento de oposição? Nós temos aqui o não e o sim, ou o sim e o não, que já foi dito, né, lá na primeira questão, que uma questão já vai fazendo ligação à outra, a gente já pega o gancho, tá certo? Por eliminação, tá bom? Então, gabarito letra E, que marcar uma pausa em elemento de oposição, sim e não. Próxima. Ó, no verso, dor não é amargura, da linha 13. A palavra dor adquire um sentido. A dor não é a amargura. Então, nós temos aqui, letra A, negativo, associado à derrota e à resignação. B, estritamente físico, associado ao sofrimento corporal. Denotativo, né? Destacando o significado literal do vocábulo. Sacártico,
expressando ironia sobre a condição humana, e simbólico, relacionado à capacidade de criação e resiliência. Dor não é amargura. Então, qual seria essa alternativa, né? Dor não é amargura. Quase que não sai essa palavra, meu Deus do céu. Vamos lá, amadinho. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui o gabarito letra E, que ele é simbólico, relacionado à capacidade de criação e resiliência. Então, né, é nessa questão de dor, né? Poxa, eu estou sofrendo, eu vou ficar ali parado? Não, você tem que quê? Ter forças e começar novamente, não desistir, né? É uma resiliência, sempre se renovando, sempre o quê? Renascendo, tendo força, né? De criar novamente, não desistir no primeiro obstáculo, tá certo? E vamos que vamos para a próxima. Ó, o texto com licença poética é predominantemente, vamos lá, tomando uma aguinha aqui e vocês vão acompanhando aí, ó. Nós já estamos na sexta questão, né? Isso aqui foi do último concurso, né, que teve para o Tribunal de Justiça. E aí, ó, bem simples assim, ó. Ó, como não é um bicho de 7 cabeças para fazer. E se você já está treinando, praticando, meu amor, na hora da sua prova, vai ser, como diz assim, mamão com açúcar, que é fácil. Então, o texto, questão 6, o texto com licença poética é predominantemente, letra A, não literário, de caráter argumentativo destinado à crítica social. B, literário, de caráter épico, com narrativa de heróis e feitos históricos. C, não literário, de caráter descritivo, focado na objetividade informativa. D, literário, com traços narrativos e foco na caracterização de personagens. E, literário, de caráter lírico, com marca de subjetividade e expressão, né, pessoal. Então, já veio aqui com gabarito, né, direto, né, como a gente estava analisando, que ele é literário de caráter lírico, né, com marcas de subjetividade e expressão pessoal. Lembrando da linguagem, o quê? Expressiva, emotiva. E essa subjetividade, como que vai estar marcado? Por algumas expressões usadas. Você vai observar a questão do pronome, né, sempre usado na primeira pessoa, marcando essa questão da subjetividade. Vamos lá para a próxima. Aqui nós temos, né, a 7ª questão. No verso, dor não é amargura. A palavra dor adquire um sentido. Ó, dentro do lado do contexto. A, negativo associado à derrota e à resignação. B, estritamente físico associado ao sofrimento corporal. C, denotativo, destacando o significado literal do vocábulo. D, sarcástico, expressando ironia sobre a condição humana. Ou simbólico, relacionado à capacidade de criação e resiliência. O que nós temos aqui? A, B, C, D, O, E. Ó, a palavra dor. Qual é o sentido que traz, né, no contexto lá no poema? Nós temos aqui simbólico, né, relacionado à capacidade de criação e resiliência. O que é isso, né? Você, né, essa dor não é amargura. Você está sentindo, opa, não vou parar, não vou continuar. Não, aí que vai te dar força para você renascer, né? Se reestruturar. Vai ter um outro obstáculo, você... Lá não, opa, aqui não, isso aqui vai me dando mais força, né? Essa criação de ser resiliente. Vamos para a próxima. Aqui nós temos a questão, né? Já trabalhando, né? É um gênero, né? A tirinha, que você já sabe a estrutura
né? Quais são as características de uma tirinha. Então, que ela tem uma sequência temporal, início, meio e fim, é uma narrativa, tem diálogo, né? Diálogo direto, né? Discurso. Então, vamos aqui. Que comida gostosa você fez hoje, mamãe? Sopa. Não se fala palavrão na mesa. Sopa não é um palavrão. Não se fala mentira na mesa. Então, para você estudante, né? Você vai observando cada quadrinho. Observa a expressão facial, corporal. Faça a ligação, essa combinação. Fala com a imagem. Vai analisar uma por uma. Analisou? Nota, você vai perceber também que alguns quadrinhos não vêm, né, a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal já vai transmitindo uma mensagem. Analisou? Então, vamos para a próxima. Contribui para o efeito do humor da tira. Ó, a fala irônica da mãe no terceiro quadrinho. B, a divergência de gosto entre mãe e filha. C, a resposta irônica da mãe no primeiro quadrinho. D, a comparação feita pela filha entre sopa e mentira. E E, a incompreensão da filha do que seja palavrão. Então, qual que nós temos aqui? Ó? Você pode fazer a segunda leitura. Ó. Aqui ela tá a questão do humor, né? O efeito de humor da tira. O que ocasiona? Que comida gostosa você fez hoje, mamãe? Ela fala toda feliz. Sopa. Não se fala palavrão na mesa. Não é palavrão. Aí, no quarto quadrinho não tem nada, só tem a linguagem não verbal. Também não se fala mentira na mesa. O que isso quer dizer, né? Olha o jeito da personagem, da menina, como é que ela fica. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, né, a divergência de gosto, né, entre mãe e filha, né? Para a filha, sopa não é gostosa, mas para a mãe é uma comida saborosa. Então, há essa oposição, essa divergência de gosto, tá bom? Vamos para a próxima questão. Temos aqui a questão 9. Ó, mudou a banca. Considerando os elementos verbais e visuais da tirinha a seguir. Olha só essa tirinha. Nós temos duas pessoas no primeiro quadrinho. Ó, analisa o todo. Você vai analisar. Sou um super-herói. Olha aqui, ó. Por que ele é super, né? Tem uns superpoderes e o outro questiona quais invisibilidades. Está aqui, né? Uma tirinha, né, da Folha de São Paulo, ó, publicada em agosto de 2012. Veja a fonte, ó, sempre buscando, né, a interpretação de um todo. Vamos analisar cada parte em geral. O que isso quer dizer? Por que ele fala que ele é super-herói? Ó, você vai analisar que aqui tem ajuda. Olha a situação, né, que eles estão. Olha as pessoas, né, que vão passando, não dão a mínima. Olha a roupa, né, a vestimenta, do mesmo jeito que eles estão bem vestidos. Ó, e vamos lá ao comando da questão. É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C, o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. D, a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. E a quebra
de expectativa produzida no último quadrinho, pelo termo invisibilidade. Então, A, B, C, D, O, E. O que nós temos aqui, ó? Volte ao quadrinho e vai analisando. Você já viu lá. Sim, às vezes você começa, uma dica, professor, por onde que eu começo? Você pode ler esse quadrinho, depois vai às alternativas, depois vai ao comando. Ou então começa lá pelas alternativas, veja o que o comando está pedindo e retoma ao texto, né? Ao gênero textual, né? Trabalhado. Então, amado, A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui o gabarito. Letra E, né? A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Exatamente, quando a gente fala assim, poxa, ele tem um superpoder, que aí ele fica assim naquela expectativa. Que expectativa é essa? Espera uma coisa e acontece outra, né? Então, a questão da invisibilidade. Olha aqui a expressão do companheiro, do parceiro dele, né? Que eles são moradores de rua. Por que eu chego a essa conclusão que ele é um morador de rua? Ó, devido, olha só, ele tem um monte de mosca, né? De mosquito sobrevoando. Olha só a calça, a vestimenta dele toda já bem surrada, eles estão sujos. E as pessoas que vão passando, né? Nos dão a mínima. Ninguém olha, ninguém ajuda. Tá certo? Por isso que ele fala da questão do superpoderes, certo? Certinho? Então, aqui terminamos, né, o nosso Decolando para o Futuro, trabalhando essa questão da interpretação textual. Vocês observaram que aqui foi trabalhada essa questão da pontuação, foi trabalhada a questão, a situação gráfica, a questão da semântica, a estilística. Então, dentro, né, da interpretação textual, você vai juntar todos, né, os conteúdos que estão armazenados no seu HD e colocar em prática, tá certo? Sempre assim. Sempre as questões, uma vai ter, ou vai extrapolar, vai falar de mais, outro vai falar de menos, tá certo? Outro vai dizer coisa que não tem nada a ver. Então, é ler usando o seu conhecimento prévio para a interpretação. Sempre que fala em interpretação textual, vai além do texto, pegando a sua bagagem do conhecimento, seu conhecimento prévio, seu conhecimento de mundo. E você percebeu também, com certeza, ó, quando o texto foi usado lá, que vai conversar, vai dialogar com outro texto, aí já está fazendo o quê? A intertextualidade. Certinho, amado? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Até daqui a pouco.